Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência consagrando ayahuasca e cogumelos mágicos. Então eu vou te contar como foi essas primeiras experiências e o que eu senti, o que eu vi e os aprendizados tomando essas medicinas da natureza. Porque eu sempre tratei essas coisas com muito respeito, cara, com muito cuidado, porque são substâncias que alteram a sua percepção da realidade. Então, você não sabe exatamente o que vai acontecer nessas experiências. Então, você tem que estar sempre em um estado mental bom para não entrar em uma bad trip, né? Bad trip que é uma experiência ruim e eu já tive, eu vou contar para vocês como é que foi essa bad trip. Mas, cara, a sensação, a realidade, ela fica totalmente diferente. Você vê coisas, você escuta coisas, você vai para outras realidades e a sua sensibilidade fica muito grande. A sua sensibilidade à energia, às coisas à sua volta. Então você tem que tomar muito cuidado da fonte onde você está tomando essa substância e também do lugar onde você está. O ambiente, a música, as pessoas ali, qual o objetivo delas. Beleza? E eu sempre recomendo também, eu tô dando dicas aqui, né? Na verdade, que você faça um ritual com algo, com uma tradição. Então você vai fazer ayahuasca, vai lá, cara, uma aldeia indígena ou num lugar que tem essa tradição, essa cultura já enraizado, que ele já tem esse costume de usar a medicina, usar ayahuasca, né? Ou cogumelo. Tem lugares que também já são acostumados, tem um ambiente certo, propício, as pessoas sabem lidar com isso. Então, o que eu recomendo para você é não use sozinho, não pegue de fontes estranhas, sempre pesquise e vá nesses lugares que são os melhores, beleza? Mas vamos lá, vou contar a minha experiência. Eu comecei, a primeira medicina que eu tomei foi a ayahuasca. E faz 3 anos que eu consagrei a ayahuasca. E a primeira, mano, eu lembro até hoje, porque foi uma experiência tão diferente que me marcou mesmo, de verdade. Então, eu fui até um lugar, não era Santo Daime, né? Santo Daime é a religião. Eu fui num lugar xamânico mesmo e lá eu consagrei. E como é que foi? Ele colocou uma fogueira, a música, né? Um ambiente de pessoas ali, tranquilo, deitado, não existia aquela coisa de ficar em pé, enfim. Eu queria me entregar ao processo. E eu vou contar a primeira experiência que foi de noite ali, cerca de meia-noite, e eu tomei a primeira dose de ayahuasca e o gosto era muito ruim, tipo, ayahuasca, cara, tem gosto de terra. Mas é de boa. Você toma lá uma dosezinha, um copinho de 200 ml e você senta e espera. E eu já tava nervoso, mano. Eu tava tremendo, com medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se eu ia perder o controle. Mano, sempre que eu faço bagulho, eu pesquiso tudo que pode acontecer. Então eu vi pessoas que morreram, que ficaram esquizofrênicas depois. Eu falei, puta que pariu. Cara, eu tava com medo do caramba de acontecer alguma coisa. Mas como eu me preparei, eu fiz uma dieta ali sem carne, eu preparei minha mente, eu tava de boa. Eu já tinha estudado isso, né? Você se preparar um tempo antes para consagrar essas medicinas. Então eu estava bem, mas eu estava nervoso pelo momento ali. E eu tomei ayahuasca, esperei uns 40 minutos, eu falei, cara, não tô sentindo nada, acho que não vai dar em nada. E eu ainda tava nervoso, né? Que eu tava nessa de, tipo, acho que não vai dar nada, mas também acho que qualquer momento pode acontecer. Aí, cara, não aconteceu nada. Aí a pessoa, né, o anfitrião, ele falou, ó, vem aqui quem quer tomar a segunda. Eu, pô, beleza, tô sentindo nada, vou tomar o segundo. Tomei o segundo, sentei, fiquei meditando lá, tranquilo. Aí eu fiquei, caraca, mano, 20 minutos, 30 minutos, não sentia nada. Aí eu, caraca, mano. E eu já tava nervosaço, eu tava muito nervoso. Eu tava sentado assim em meditação. E eu tava esperando o bagulho acontecer. o bagulho acontecer. Aí chegou um momento que eu tava tão nervoso, velho.
que eu falei, eu vou deitar aqui, mano, cansei de meditar, tá ligado? Porque eu já tô nervoso. E eu deitei, mano. E começou a tocar uma música mó diferente, cara, do nada. Tipo, tava tocando uma música de violão, bem calminho. Começou a tocar uma música meio agitada, assim, um negócio diferente, xamânico, umas mantras fortes, assim. Aí eu deitei, aí eu fechei os olhos, né, comecei a escutar a música. Mano, tem alguma coisa ficando diferente aqui. Cara, eu comecei a sentir o ambiente se expandindo, assim. Parecia, mano, que eu entrei em outro lugar. E a minha sensação de espaço começou a ficar expandida. E eu, caraca, velho, o que tá acontecendo? Eu abri os olhos. No momento que eu abri os olhos, e isso foi muito rápido, assim, foi meio que aconteceu muito rápido na hora que eu deitei e fechei os olhos e realmente, sabe, parece que eu me entreguei. E eu deitei, fechei os olhos e começou a expandir o espaço no momento que eu abri os olhos. Eu já não sabia se o que eu via eram as pessoas que estavam lá e se eu via espíritos, mano. Porque existiam as pessoas que estavam lá e tinha mais gente. Ô, mano, o que tá acontecendo? Eu começava a ver pessoas indígenas. Aí eu via assim, mano, essa pessoa não tava aqui antes. Quem é ela, mano? Da onde ela veio? Eu via indígenas do lado do anfitrião, ajudando ele. Mano, essa pessoa não tava... Da onde ela veio, velho? Aí eu tava vendo assim, e era um indígena de verdade. Tipo, tava com tinta no rosto, tava com roupa indígena. Ô, mano, o que tá acontecendo? Eu tava muito tipo, caraca, eu não passava na minha mente que a minha clarividência abriu, eu comecei a enxergar as coisas, tá ligado? Pra mim, tipo, eu tava ali e eu tava entregue. E eu comecei a enxergar esses seres indígenas. Eu falei, cara, que bizarro, mano. E eu olhei assim, começou a cair a ficha de que eu tava vendo seres ali. E também, quando eu fechava os olhos, eu via formatos geométricos, muitos coloridos, assim. Uma simetria forte. Se você for pesquisar caleidoscópio no Google, você vai entender o que eu tô falando. Você de olho fechado enxergava essas formas, essa simetria que é a realidade. Eu enxergava isso de olho fechado e quando eu abri o olho eu sentia assim, tudo se mexendo, tudo. Eu fechava o olho e conseguia sentir a vibração. Não era como se eu fechasse o olho agora, eu tô vendo preto só. Eu sentia a vibração das coisas. É uma coisa muito, muito assim que eu não consigo explicar com palavras, mesmo. E eu fechei os olhos, me entreguei ali, tinha muitas músicas. Teve uma hora ali que eu dancei no fogo, eu não vomitei, não tive nenhum tipo de expurgo em nenhuma das consagrações que eu fiz, nem cogumelos também. Mas essa da ayahuasca, a primeira foi a melhor de todas, cara, que eu mais senti assim uma expansão muito grande e eu conseguia sentir muito essa presença de espíritos, né, indígenas, xamânicos. E essa foi a primeira experiência. Eu tive muitos insights, assim, muita coisa da minha vida que era para eu trabalhar. E se eu for me aprofundar aqui no que eu senti tudo, eu tenho que pegar meu caderno de anotação, que eu anotei tudo. Mas o que eu mais senti foi isso, cara, essa conexão, eu realmente senti que o universo é vibração. Uma coisa é você estudar, tipo, beleza, o universo é vibração, tudo é energia, não sei o quê. Mas uma coisa, mano, é tu sentir, tu ver e tu tá ali na hora, mano. E expandiu mesmo. E foi muito legal, porque eu tive essa comprovação. Não é só algo que eu estudava e que era algo, assim, fantasioso. Mas eu tô tentando lembrar aqui o que exatamente aconteceu. Mas eu fiquei acordado até umas 6 horas da manhã, né? Eu virei a noite praticamente fazendo esse ritual de ayahuasca. E foi muito legal, as pessoas também tiveram experiências incríveis. Teve pessoa que expurgou, que teve experiência com alienígena, pessoas tendo experiências completamente diferentes, né? Não era algo engessado, cada um teve a sua experiência no final ali, todo mundo contando a história. Mas eu tive essa experiência muito grande com a clarividência, com o contato com o meu interior, e essa foi a primeira experiência, né? Já a segunda e a terceira não foram tão boas,
eu tive algumas bad trips. Teve uma bad trip muito ruim da segunda vez que eu consagrei a ayahuasca, em que eu achei que eu tava preso em um loop temporal. Então, tipo assim, o tempo não passava pra mim. Eu achava que eu tava preso ali e eu perdi a sensação de tempo. Tipo assim, eu não sabia se eu tava ali há 1 minuto, há horas, há meses. Eu comecei a perder a sensação de tempo, cara. Eu falei, caralho, mano. Tipo assim, começou a ver vários pensamentos estranhos e é muito fácil. Tipo assim, vem uma energia ruim, parece que começa a afundar muito rápido. Não é igual assim, começa a sentir ruim, vai piorando, vai piorando. É muito rápido assim, a energia ruim vai te pegando. E eu consegui sair disso com a ajuda do anfitrião e tudo mais, mas foi uma experiência ruim. Eu não gostei muito. Eu acho que as pessoas mudaram também, dependendo da pessoa. Se tem uma energia ruim ali, você capta essa energia e foca nela e não é muito bom, né? Mas eu tive outras experiências dentro dessas outras consagrações de animais de poder. Eu enxergava animais, enxergava pessoas. E uma coisa muito legal também, que eu, durante a experiência, eu vi, é que quando eu fechava os olhos, eu conseguia ter a sensação de hiperfantasia. Eu acho que esse é o nome, hiperfantasia, que é quando você fecha o olho e continua vendo tudo que acontece na sua frente. Então eu fechava o olho assim, e não era como se eu fechasse, é como se eu fechasse e tava tudo ainda ali. E eu conseguia enxergar, eu passava a mão assim na minha frente, eu via a minha mão. E eu, cara, que é muito foda isso. Tipo, eu me senti um, sei lá, mano, ser um poderes ali, um super-homem, sei lá. Porque, cara, era, tipo, eu brincava mesmo, tipo, não ficava engessado ali, ficar fazendo meditações, mandas, eu fazia o que dava vontade na hora. E eu tinha essa sensação de hiperfantasia. Eu acho que esse é o nome, não sei se tem outro nome. Sinestesia, não, sinestesia é você sentir outras, tipo, você conseguir misturar sentidos. Mas não foi isso que eu senti. E eu acho que é um trabalho muito interno, né? Cada consagração é diferente e cada lugar você visita coisas, você sente coisas diferentes, você aprende coisas diferentes. Mas assim, se você tá com vontade de experimentar, faz isso que eu te falei. Vai, mano, não vai, assim, sem estudar antes, né? Porque caso você tome remédios e essas coisas químicas, você precisa estudar, porque altera a química do seu cérebro. Se você toma antidepressivos, por exemplo, tem que tomar cuidado com isso. E também, se você tem um médico, fala com ele, não precisa ficar preso a essas coisas espirituais só. Fala com a ciência e o ideal é você misturar esses dois. Mas essa foi a minha experiência com a ayahuasca. Eu tive muita conexão comigo mesmo, com a natureza e com a energia que nos circunda. E eu espero fazer outras vezes. Eu estou planejando aí, no futuro, ir lá na Amazônia mesmo e fazer o ritual lá com as tribos indígenas, que eu acho que dá para ter uma imersão muito maior. Essa foi a minha experiência com a ayahuasca. E também, eu consagrei uma vez cogumelo, mas foi sozinho mesmo. Eu realmente não tava achando lugar para fazer. Então eu falei, vou pegar aqui cogumelo desidratado e vou tomar sozinho. Mas não foi tão profunda a experiência, foi mais experiências visuais, assim. Eu lembro que eu tomei 3 gramas desidratado, só que o princípio ativo do cogumelo, que é a psilocibina, eu acho que não estava muito forte no cogumelo que eu tomei. Então eu tomei 3 gramas e não senti tanta coisa, entendeu? Mas eu lembro que quando eu tomei, eu comecei a ter distorções eu tava na natureza, fazendo trilha, no dia, e a primeira coisa que eu senti foi essa ondulação. Eu comecei a enxergar as coisas ondulando, assim, eu olhava pro céu, eu via as coisas se mexendo, as nuvens se mexendo, e essa percepção de realidade começou a ficar diferente. Então, quando eu comecei a sentir, eu fiquei parado num lugar, tranquilo, aí eu fiquei de olhos fechados, né? O que aconteceu? Eu lembro que meus sentidos começaram a ficar mais aguçados. Então, eu consegui escutar, eu não sei como eu conseguia isso. Tipo assim, eu lembro de começar a escutar pessoas fazendo piquenique lá longe. E eu tava de olhos fechados, né? É a primeira coisa que me aconteceu.
eu fechava os olhos e eu comecei a escutar vozes mesmo, assim, pessoal conversando, como se estivesse do meu lado. Só que eu olhava lá longe o pessoal. Tava lá, um cara correndo lá longe, fazendo corrida, e eu escutava o cara correndo, e ele tava longe. Eu olhando pra ele longe, escutando a respiração forte do cara. Mano, não tem como estar escutando, o cara tá lá longe, velho. E eu comecei a ter essa aguçamento de sentidos. E eu olhava pra minha mão, eu conseguia ver as veias dentro, eu conseguia ver a circulação. Cara, se eu tô falando, parece que eu sou doido. Mas eu tava doido mesmo, que eu tava tendo um aumento dos meus sentidos que não é normal. Eu enxergava as veias do meu braço, mas eu conseguia enxergar a circulação sanguínea, era uma parada que eu não consigo explicar. E eram alucinações, enfim. Eu não acredito que seja alucinação, porque a alucinação dá a sensação de que é algo da criação da nossa mente, mas eu acho que é simplesmente os nossos sentidos sendo abertos, né? Eu acho que a gente vive em um constante estado de... Como é que eu posso dizer? De enclausuramento ali, de diminuição dos sentidos, né? Pra gente não ficar com uma hipersensibilidade às coisas. Mas as cores ficaram mais vívidas, as árvores, ficava tudo com uma saturação mais alta. E eu olhava, era muito bonito, as árvores, as cores, o verde, o céu azul, era muito, muito colorido. Assim, em um nível que eu não enxergo naturalmente. E os sentidos ficaram mais fortes. E eu enxergava animais, assim, morfando. Se você for pesquisar DMT, experiência de DMT na vida real, você consegue ver que as pessoas conseguem fazer a edição, né? E conseguem colocar animais morfando na realidade. É exatamente isso que eu via. E foi uma experiência bem assim, dos sentidos mesmo. Eu não senti nada interno, algo que eu precisava trabalhar, igual na ayahuasca, foi algo mais interno, assim, um trabalho de entender as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas crenças, e foi algo mais interno. A experiência dos cogumelos foi algo mais externo, eu via as coisas, eu sentia coisas diferentes, enfim. Mas isso foi a minha experiência com ayahuasca e com cogumelos. Eu espero fazer outras vezes, porque eu gostei muito, eu adoro estudar sobre essas coisas. E estados alterados de consciência é algo que eu gosto de estudar bastante. E eu espero vivenciar mais. Mas me conta aí, se você já teve alguma dessas experiências, eu vou ficar muito feliz de escutar os seus relatos, porque o que eu mais fazia antes de experimentar, era ler relatos e ver tudo possível que poderia acontecer comigo. Então, mano, eu já sabia, isso aqui do bad trip pode acontecer isso. Então eu já estava bem preparado quanto a isso. E eu preparei a minha mente antes. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Comenta aí o que vocês acharam. Escreve aí a sua experiência, o que você acha, se você vai fazer, se você já fez. Que eu vou ler tudo, que eu gosto de ler. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.